Então, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de começar fazendo umas considerações em relação ao projeto da capela. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então pegue um café, sente aí e vamos trocar uma ideia. É que assim, eu tive que passar a carroça na frente dos bois, agora de início, por causa do meu computador. Que eu tô aqui em Ponta Grossa e tô gravando aqui no meu desktop. E ele é o único que aguenta dois programas pesados rodando ao mesmo tempo. Quando eu vou pra Rio Azul, eu levo um laptop. Ele até faz, mas ele apanha bastante, é bem mais estressante. Então, por isso eu adiantei a parte estética da capela agora. E enquanto vocês vão trocando uma ideia em relação à parte estética, eu vou adiantando as outras partes do projeto, né? Parte de esgoto e eletricidade e outras coisas. Então, assim, ó, para começar, né? Primeiro item, né? Eu gostaria de conversar com vocês sobre a fachada. Então, no momento, a fachada tá assim, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, a fachada tá assim. Então, eu acho que essa coberta aqui, ela tá estragando bastante o visual. Porque é uma coberta que geralmente é usada para garagem e para armazém, essas coisas assim. Então, para uma fachada de capela, eu acho que realmente seria interessante a gente repensar nessa estrutura. E essa parte de cima aqui do aluzinco daria para reaproveitar. Mas eu acredito que essa estrutura aqui não faria muito sentido por causa do seguinte, ó. Então o que eu pensei foi o seguinte: eu queria fazer uma espécie de pórtico aqui na entrada para chamar atenção, para fazer uma coisa mais esteticamente mais bonita, né? E daí o que que eu fiz? Eu coloquei duas colunas aqui, né? Que são os pilares redondos. E daí aqui, ó, esse pilar ele já existe. E daí aqui seria um outro pilar, né, para fazer par com esse. Então eu coloquei dois quadrados nas pontas e duas colunas aqui na entrada, para combinar também com a questão dos arcos, né, que nós estamos usando. Eu gostaria de fazer quatro colunas, né, redondas, né, ao invés do pilar, mas aqui já tem um quadrado. Então não sei se fica bacana mexer nele, mas vai de conversar. Mas essa primeira ideia seria isso daí. Aqui eu coloquei uma viga bem simples, uma viga que vai suportar bem pouco peso e fiz uma platibanda aqui, ó, com duas fiadas de tijolo. Então é bem pouco peso mesmo. E daí aqui, né, teria que colocar um espaço para deixar a calha, que daí essa água correria para cá e daí viria por aqui e a gente faz um esquema dela sair para cá, né, que aqui é a descida. É, então daí o que que precisaria? Precisaria colocar umas estaquinhas aqui embaixo desses pilares, porque embora não tenha muita carga, teria que fazer isso, porque é uma carga vertical, então não dá para pôr em cima do piso, não é uma boa ideia. Mas para isso, teria que quebrar aqui, né? Essa entrada aqui, né? Para fazer essa coisa. Então, teria que mexer bastante, né? Nesse sentido. Então, eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, né? Mas eu indico que seja mudada essa parte da entrada aqui, essa coberta, né, da capela. Vamos ver o que mais. São vários tópicos, na verdade. Outra coisa estética, né, em relação à estética também. Tem uns pilaretes aqui, ó, na fachada. Esses pilaretes, ó, você pode ver que eles não estão conversando com essa parte aqui, ó. Seria interessante a gente puxar aqui e fechar também mais um volume aqui, na minha opinião, né? Não sei o que vocês pensam, né? Mas podia fazer como fosse um pórtico mesmo na entrada, igual eu fiz aqui, ó. Fechando aqui, ó. Dando uma ideia de continuidade, né? E aqui, esses aqui também não estão acertando lá em cima. Daí, sei lá se puxaria até lá em cima ou deixa esses aqui mesmo. Mas eu acredito que esses aqui seria bem interessante fazer um par aqui na frente, ó. E porque ele tem esses aqui também nas pontas.
meio que combina essa estética, sabe? Foi isso que eu pensei, foi assim que eu pensei. Ele tem esses pilares ali que estão pra cima, né? Ó, aqui é possível ver, né? O pilar que já existe. Então aqui seria anexada essa estrutura que eu pensei, essa viga aqui, ó, por meio de resina epóxi, né? Faria como se fosse um reforço estrutural, né? Emendaria, né? Conectaria essa viga aqui nesse pilar. E é bem pouco peso, então eu acredito que não vai dar problema. Então ele tem, né, esses pilares a mais aqui, eu acho que ficaria bacana eu subir esse daqui até aqui em cima, ó. E daí corrigir isso aqui, né? Puxar esse aqui até aqui, sabe como? Eu acho que é pouca coisa. Eu acredito que é bem tranquilo de fazer. Vamos ver outras coisas. Aqui, não ligue muito que essas janelas não ficaram bonitas. Mas é que o que acontece é que esse programa aqui ele é voltado à engenharia. Então eu não tenho muita opção de ficar fazendo vários detalhes na janela, né? E acredito que também não é um momento de perder tempo com isso, né? Entre aspas. Porque daí eu preciso ir dando foco no projeto, né? Pra fazer ele ir desenrolando, né? Então eu acho que assim já dá pra ter uma noção, né? De como que vai ficar. Então essas janelas, elas não estão na posição que elas estão agora lá. Quer ver? Aqui. Essas janelas atuais, elas não estão simétricas, né, com a parede. Isso que eu quis dizer. Então aqui nesse projeto eu deixei elas simétricas, né? Então precisaria quebrar, mas vai precisar quebrar de qualquer forma, porque na verdade não foi feito verga contra verga em nenhuma delas, por isso que elas estão trincando aqui nos cantos. Então aproveitaria, né, esse momento para alinhar elas, fazer uma coisa mais simétrica. Vamos ver o que mais que temos aqui. Lateral e fundos. Vamos ver o que é isso. Então aqui na lateral a gente já tem esse esquema aqui desse pilar ressaltado e é bem bonito. Então eu mantive também aqui no meu projeto. Eles estão aqui. O que mais? Então, bem, vamos para a parte interna agora. Então, como eu disse, eu fiz um primeiro projeto estético, assim, só pra gente ir conversando, para ter uma conversa inicial, né? Então ele ficou assim, ó. Como primeiro projeto estético, né? É que eu ajeitei esse alinhamento aqui, ó, fiz ele subir até lá em cima, né? Esses negócios que eu mantive, que aqui é uma ponta, né, que tá ligada a fiação nele. Até seria interessante se a gente conseguisse esconder esses fios que estão vindo tudo aqui, né? Mas isso é uma conversa para outro momento. E daí aqui na entrada eu coloquei paver aqui, porque vai ter aquela questão, né, dos pavers que vão ser usados no estacionamento. Então era interessante já usar esses pavers e talvez até usar esses pavers nessa calçada lateral aqui. Não sei o que vocês acham a respeito disso. Daí aqui eu acabei mexendo na iluminação da fachada assim, ó. Eu já mostro a parte interna. Vou mostrar só a fachada primeiro. Então, ó, a parte da iluminação eu pensei no seguinte, eu coloquei duas arandelas com iluminação vertical, né? E daí aqui na porta de entrada eu coloquei uma luz um pouco mais forte para marcar bem a entrada. E aqui em cima eu coloquei um spot também, que dava pra gente... Tem uma coisa aqui de ferro, né? Mas não sei, até daria para colocar uma outra coisa mais interessante ou manter como tá. Mas colocar uma luz aqui para destacar essa parte de cima. Porque eu acho que fica meio apagado. Não sei, né? Vejo o que vocês pensam, se vocês gostam da ideia. Nossa, ó, essa árvore ficou afundada aqui. Depois eu ajeito. E daí aqui, eu entendo que a gente não pode criar obstáculo, né? Por causa dos idosos. E daí eu pensei nessa árvore. Não sei o que vocês pensam em relação a isso, né? Fazer um adorno ali pra marcar a entrada, ó. Então seria nessa região aqui, ó. Mais ou menos aqui que ficaria essa árvore. Aqui seria paver. E daí puxar uma área de grama aqui e colocar essa
essa árvore aqui. Uma árvore que não seja alta. Uma árvore que seja do tamanho, da altura de uma pessoa, no máximo. Uma conífera, né? Parecido com essa daqui que eu coloquei aqui, porque é uma árvore que não ocupa muito espaço assim, né? E daí os paver eu fiz, né, em tom cinza, né, pra combinar com tudo. Então vamos entrar. Então, a parte interna, eu segui a sugestão do Talbian, que foi essa questão da cor do lar. Eu não sei se eu acertei bem o azul do lar, mas né, foi quase, eu acho. Então essa parte interna ser azul, e daí o piso eu dei uma destacada nele. Eu não sei como que a gente vai fazer o piso ainda, mas a ideia era fazer o altar de uma cor mais clara e a nave de uma cor mais escura. Para destacar, né? E daí trabalhar com a iluminação. Então aqui nessa. Aqui são plafond de embutir mesmo, a iluminação. E aqui, nesse ponto, ó, eu coloquei um perfil LED. Todo esse contorno aqui. Porque eu achei bacana esse formato. Pra gente trazer esse formato, ressaltar ele, ó. Até lá de fora fica até uma coisa bem bacana, porque eu tinha pensado em fazer uma parede de pedra branca, ó, para contrastar com o azul. E a gente pode usar essa textura dessas pedras, é umas pedras filete, né? A gente pode usar a textura dessas pedras para iluminação, para trabalhar com a iluminação. Então, ele vai ter algumas camadas, né? Então, a camada mais iluminada é aqui, é o altar, né? Então, ressaltando esse ponto aqui. E daí, essa ideia aqui de colocar os spots foi do Miguel, ó, que aqui vai uma cruz, né? Um crucifixo. Então, o Miguel pensou em colocar esses spots direcionados ao crucifixo. Eu acho que fica legal. Porque essa fita de LED aqui, a gente consegue deixar ela de um tom mais amarelado e deixar ela mais fraca, só para marcar o canto. A gente pode trabalhar de várias formas com essa luz aqui. Quer ver? Ah, eu tô excluindo. Só para dar um exemplo rápido, né, aqui. Ó, por exemplo, tem a cor aqui, a gente escolhe, né, quantos Kelvin quer, né? Essa aqui é mais fria, mais quente, ó. Fica mais quente. Eu acho que esse 4600 ficou bacana, ó. Daí a gente mexe na intensidade dessa luz também, né? Pra ela tomar menos ou mais espaço, né? Dependendo do como que a gente quer que os spots fiquem, né? E daí eu pensei em colocar um trilho de spot aqui, porque esses spots eles são móveis nesse trilho, apontado pro altar. Aqui eu fiz só uma mesa, né, pra marcar o altar. Mas aqui é apontado pro padre, né, que tá celebrando ali a missa. E daí sobre os ventiladores, né? Eu pensei em colocar 2 ventiladores na nave, para deixar bem fresco mesmo, para fazer, né, um fluxo bacana aqui de ar. E mais um ventilador aqui, porque aqui vai ficar um lugar que é necessário, porque não tem janela perto. E o padre ele usa uma roupa grossa, comprida, né, de manga comprida, então vai ficar calor. Então seria interessante colocar um só para eles aqui. Talvez até mais forte o ventilador, que vai ser necessário. Outra coisa, pensei em esse degrau aqui, eu pensei em deixar ele vermelho, uma textura mais bonita, para dar uma ressaltada no altar, porque esse cinza do jeito que tá, ele tá muito apagado. Então dava pra colocar uma função até de estética nele, com essa textura e com essa cor, de um vermelho monarca, uma coisa assim que puxe pra alteza, coisa do tipo, sabe? Outra ideia foi o rodapé. Aí eu não sei o que vocês acham, mas eu pensei em fazer esse rodapé aqui, ó, da altura do degrau. Esse degrau aqui hoje ele tá com 14 de altura. Geralmente os rodapés são com 10 ou 15, né? Então a gente mandaria fazer um rodapé com 14. E eu acredito que colocar esse rodapé só na parte da nave, ó. Porque como que separar duas coisas, né? De certa forma. E aqui em cima já tem rodapé. Mas eu
eu achei que ficou meio estranho, porque daí ele não se conecta bem com o rodapé aqui de baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, é um rodapé de madeira, acho que de 6 centímetros, é bem baixinho, ó, atualmente tá assim. Então aqui, ó, dá pra perceber que ficou muito estranho essa desconexão aqui. Daí eu tiraria aqui. É complicado, porque suja a parede na hora de limpar. Aí eu confesso que eu fiquei meio sem saber o que fazer. Daí, com essa questão do rodapé, eu fiquei meio sem saber mesmo o que fazer. Mas então, agora de início, assim, parte de estética seria. Ah, outra coisa muito importante. Eu tive a ideia, conversando com o Tobian, de usar essa parte aqui, ó. Esse espaço aqui tem nos dois lados da capela. Abri um negócio errado. Tem nos dois lados da capela. Eu pensei em pedir pro Laércio pintar um afresco aqui, porque são dois padroeiros, né, que tem aí. Eu não lembro agora o nome, mas a ideia que eu tive era fazer um padroeiro aqui e outro padroeiro aqui do lado. Porque é uma coisa bem diferente e é uma coisa que puxa uma característica própria do lugar. Eu acho que ficaria legal. Daí para esse afresco, assim, para dar um destaque, para ele não ficar só pintado sem bordas, digamos assim, eu tinha pensado em fazer uma meia cana. Ó, tem até umas meia cana de plástico para servir como se fosse uma moldura, mas é só uma ideia, né? É só uma ideia. É... Outra coisa que eu deixei aberto, né? A parte externa, vocês estão querendo fazer em travertino. Assim, minha opinião particular, eu acho que não vai ficar legal, porque o travertino, ele virou um símbolo de Rio Azul. Todo mundo fez. Todo mundo fez. E, e quando acontece uma coisa assim, fica uma coisa muito datada. Eu acho que seria interessante justamente por isso fazer diferente. Então aqui eu trouxe uma textura aqui só para exemplificar que fica bacana também, ó, trabalhar com luz e com uma textura diferente do travertino. Aqui a gente tem várias possibilidades de fazer textura nessa parede, né? Dá pra gente mexer, ó, aqui, só por um exemplo aqui pra mostrar pra vocês. Material, ó, por exemplo, tem várias texturas diferentes que a gente pode trabalhar, que a gente pode pensar. Então não precisa, né, necessariamente ser o travertino. Mas daí fica a critério de vocês, né? O que vocês pensam sobre isso e tal, né? Então, acho que não esqueci de nada nesse primeiro momento. Mas qualquer coisa eu volto a fazer outro vídeo. Beleza? Por hoje, acredito que é só. Obrigado aí pela atenção de vocês. Até mais.